será que Deus vai me perdoar? A resposta da Bíblia: sim, Deus vai perdoar seus erros se você der os passos necessários para ganhar o perdão. A Bíblia diz que Deus está sempre pronto a perdoar e que Ele perdoará amplamente. Neemias 9:17, Salmo 86:5 e Isaías 55:7. Quando Deus nos perdoa, nossos pecados são apagados, ou seja, Ele nos perdoa completamente. Além disso, Deus nos perdoa de modo permanente. Ele diz: não me lembrarei mais do seu pecado. Jeremias 31:34. Assim, Deus não fica repisando nossos erros para nos acusar ou nos punir vez após vez. Isso não significa que Deus perdoa porque Ele é fraco ou porque se deixa levar pelas emoções. Deus tem padrões do que é certo e Ele nunca distorce esses padrões. Por isso, Ele não perdoa alguns pecados. Passos para ganhar o perdão de Deus. 1. Reconheça que seu pecado violou os padrões de Deus. Pode ser que o que você fez também tenha magoado outras pessoas. Mas, acima de tudo, é preciso reconhecer que seu erro foi um pecado contra Deus. 2. Faça uma oração, confessando a Deus seu pecado. 3. Fique triste por ter pecado. Sentir essa tristeza segundo a vontade de Deus ajuda você a se arrepender, ou seja, a fazer uma mudança interior no coração. 2 Coríntios 7:10. É preciso arrepender-se até mesmo dos passos que você deu e que levaram você a pecar. 4. Dê meia volta, ou, em outras palavras, faça mudanças. Isso quer dizer que você deve evitar cometer o mesmo erro novamente, mas também indica que talvez seja preciso mudar todo o seu modo de pensar ou de agir. 5. Faça o que puder para corrigir o erro e consertar as coisas. Peça desculpas aos que foram afetados pelo que você fez ou deixou de fazer. Na medida do possível, tente compensar os danos que você causou. 6. Ore a Deus e peça perdão com base no sacrifício de Jesus. Para receber o perdão, você também deve perdoar outros. 7. Se você cometeu um erro grave, fale com alguém que pode dar a ajuda necessária para você se achegar a Deus e que pode orar por você. Conceitos errados sobre o perdão de Deus. Meus erros foram muito graves. Deus nunca vai me perdoar. A Bíblia diz o que devemos fazer para receber o perdão de Deus. Se fizermos o que ela diz, vamos ser perdoados. O perdão de Deus é maior do que qualquer pecado. Deus pode perdoar erros graves, incluindo os que cometemos muitas vezes. Por exemplo, Deus perdoou o rei Davi, que teve relações sexuais com a esposa de outro homem e cometeu assassinato. O apóstolo Paulo achava que ninguém no mundo era tão pecador quanto ele, mas Deus o perdoou. Até os judeus do primeiro século, que Deus considerou culpados pela morte de Jesus, o Messias, poderiam ser perdoados se fizessem as mudanças necessárias. Se eu me confessar com um padre ou outro líder religioso, meus pecados serão perdoados. Nenhum humano hoje tem autoridade para perdoar pecados cometidos contra Deus. Confessar o pecado pode ajudar alguém que errou a se recuperar, mas somente Deus pode perdoar pecados. Sendo assim, o que Jesus quis dizer com as palavras de João 20:23? Nesse texto, Jesus disse aos apóstolos: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estão perdoados. Se não perdoarem os pecados de alguém, eles não estão perdoados. De acordo com o contexto, Jesus estava falando de uma autoridade que ele daria somente aos apóstolos quando eles recebessem o Espírito Santo.
Os apóstolos receberam essa autoridade quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles no ano 33. O apóstolo Pedro fez uso dessa autoridade quando julgou os discípulos Ananias e Safira. De maneira milagrosa, Pedro sabia que eles estavam mentindo, e o seu julgamento mostrou que Deus não perdoaria os pecados deles. A autoridade para perdoar pecados era um dom do Espírito Santo. Essa autoridade acabou depois que os apóstolos morreram, assim como aconteceu com outros dons, como fazer curas e falar em línguas. Por isso, nenhum humano hoje pode dar a alguém o perdão de Deus.